Então, para continuar um pouco mais essa reflexão, hoje tem uma pessoa convidada muito especial, alguém que traz para mim assim uma paz, um jeito assim de viver, sabe? Que os testemunhos dela, Débora, para mim traz muita esperança, né? E que ela possa hoje trazer para nós essas reflexões e que nós sejamos bem atentos, né? Para aquilo que ela vai nos falar nessa noite. Então, possamos rezar para ela hoje, pedindo a Nossa Senhora que venha iluminar, pedindo que venha transbordar de amor, para que as palavras dela ecoem dentro de nós e para que a gente saia daqui nessa noite pessoas melhores e mais reflexivas, para a honra e glória do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Débora, fique à vontade. Obrigada. Olá a todos, boa noite. Todo mundo me escuta? Tranquilo? Certo, então, para a gente começar, né, vou me apresentando. Então, como a Sandra disse, eu sou a Débora. Abaixa, Alessandra. Tá dando certo aí. Eu já faço parte da comunidade. tranquilo. Oi? Tá tranquilo. Certo. Faço parte da Missão Brasília, da comunidade de vida secular. Deus quiser, daqui uns dias renovo, né? Minha consagração de vida como consagrada da vida secular. E nessa noite recebi esse convite da Sandra e com muita alegria para partilhar um pouco desse tema que é tão caro. Parece que ela foi lá no meu coração para me pedir essa formação hoje, né? Essa pregação, mas vamos lá. E eu queria, para a gente começar, que você, né, no silêncio do seu coração, você pudesse repetir estas palavras como uma prece, né? E que ela diz assim: Senhor, que o teu Espírito Santo me conduza nessa meditação, para que, como Santa Teresa, eu aprenda a confiar e amar. Amém? Então, como a Sandra foi colocando, então, nesse tema que é muito especial, da esperança que gera confiança na intimidade com Deus. E a gente vai caminhar nesse tema nos baseando na quinta morada do Castelo Interior de Santa Teresa. Então, Santa Teresa, ela vai nos dizer que a alma humana é como um castelo feito de cristal, tão belo, luminoso, e que se o sol tocasse, esse brilho seria impossível de descrever. Então, a gente vai considerar isso, como Teresa fala lá, né, inicialmente. Então, a gente vai considerar a nossa alma como um castelo todo de diamante. E de muito, um diamante, assim, muito claro, né? Como cristal. E a gente vai pensar nele como, né, muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Então, a gente vai imaginar esse castelo como sendo uma sala, né? E a gente vai caminhando um passo de cada vez, um passo mais profundo rumo ao centro, né? Que a gente sabe, como Teresa vai nos ensinar, no centro está o rei, né? O próprio Deus. E ele habita em nós, né? Então, a gente vai trazendo para nos auxiliar também nessa noite, e eu quero te ajudar a fazer esses questionamentos e se perguntar também, né? Então, quantas vezes a gente vive fora desse castelo, né? A gente anda distraído com as coisas exteriores mesmo, ou até mesmo de tantas coisas que a gente passa, né, gastando a nossa vida correndo atrás de coisas que passam. Então, a gente vai pensar que o caminho espiritual,
a qual Teresa traz para nós, é um caminho oposto. Ou seja, ela nos convida a fazer esse inverso, esse retorno para dentro de nós, né? Ela nos ensina que é esse mergulho no coração, onde Deus espera no silêncio. Então, a gente vai perceber, e nós podemos perceber nesses dias, com cada um dos irmãos que foram trazendo para a gente, que as primeiras moradas ainda existia bastante ruído, tinha medo, pecado, né? Mas quando nós vamos adentrar na quinta morada, conforme ela vai nos trazendo, algo novo começa. Porque aqui não somos nós que procuramos a Deus, né? Aqui é o próprio Deus que vem ao nosso encontro, né? Então, aqui é Deus que vem nos encontrar. E aqui já quero trazer esta palavra que gosto muito, que São Paulo vai nos relatar lá em Romanos 5:5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, esse amor, ele vem nos encontrar, né? E ele não nos engana, né? Ele nos é dado, né? Ele é gratuito. Por isso, ele vem ao nosso encontro. Então, a gente começa a trabalhar e pensar assim. Então, é Deus que vem ao meu encontro. Deus que vem me encontrar. Então, adentrando aqui, né? A essa esperança, ela gera confiança, a intimidade com Deus. E aqui eu trago mais uma perguntinha para você, para cada um de nós nessa noite. Onde eu tenho buscado Deus? Fora de mim? Nas minhas distrações? Ou eu tenho buscado dentro, no silêncio do meu coração? A gente vive um mundo hoje que cada vez mais se torna difícil a gente silenciar. Temos tantos atrativos, não é mesmo? Mas hoje, por meio de Teresa, o Senhor quer nos dar a graça, né, de olhar para dentro, né, de deixar que Ele nos encontre. E, claro, Ele vai habitar aí um pouquinho nesse silêncio. E eu gosto muito dessa comparação que Teresa ela traz para nos auxiliar a compreender essa quinta morada. Como que ela traz, né? Então, Teresa, ela diz para nós que a quinta morada é como o nascimento de uma borboleta, né? E ela usa essa imagem belíssima para a gente, e é uma forma muito simples, porque todos nós sabemos, né, como é uma borboleta. Então, use aí da sua imaginação agora para compreender esse processo, né? Eu gosto de enxergar sempre Deus nesse simples, né? E Teresa, ela traz isso nesta quinta morada de uma forma que a gente possa compreender. Então, ela vai nos ensinar que, para explicar essa etapa, ela fala que é como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela vai ter lá no capítulo 2, né, desta quinta morada, que a lagarta, cansada de fiar, ela morre e logo nasce a borboleta branca. Então, como que a gente vai compreender? Como a lagarta? Normalmente, a lagarta, ela vive rastejando, ela é presa no chão, ela vive se alimentando ali de folhas, né? E trazendo para a nossa alma, né, é símbolo da alma que vive das coisas do mundo, das aparências, né, da pressa, da segurança humana. Então, ela comparando isso e trazendo para a nossa vida, ela vai entender e a gente pode compreender assim. Mas chega um momento em que ela sente o chamado de Deus. Então, o que que acontece? Ela para, ela recolhe-se, né? E aí começa a formar este casulo. Então, o casulo, na linguagem de Teresa, para bem compreendermos esta quinta morada, ele é o tempo da oração profunda. Então, é o momento em que Deus ele vai trabalhar no nosso silêncio, né? E aí é importante a gente perceber, é aquele momento da oração que às vezes a gente não sente nada, e é de fato importante não sentir, porque, como o Fabrício trazia para a gente lá no primeiro dia, né? É a oração que não, que nos leva, né, de uma maneira a ascender, né? A sair do sentimentalismo. Então,
nesse contexto do casulo, né? Por fora parece que nada está acontecendo, mas por dentro está sendo tudo transformado, né? Então, um dia, o que acontece? Esse casulo, ele se rompe. E a borboleta, ela nasce. A alma, ela deixa o chão, né? Da autoconfiança e ela voa leve, né? Livre dos apegos, movidas apenas pelo amor de Deus. Teresa vai falar lá de forma mais, né, clara. A alma morre para o mundo e nasce para o amor divino. Então, aqui, trazendo essa reflexão, como a borboleta, né, como ela nasce, como ela sai deste casulo, e aí a gente pode pensar assim, mas a Débora falando parece muito simples, né? E a gente sabe que não é, para que a borboleta, né, ela seja e se torne borboleta, com belíssimas asas, forte, né, capaz de voar. Como foi esse processo? Não foi fácil, não, né? Esse processo foi doloroso, né? Esse processo foi bastante árduo. E a gente pode entender também que essa lagarta, ela representa o homem natural. O que quer dizer? Eu e você, que a gente tem essa mania, né, de controlar tudo, de querer controlar todas as coisas. E o casulo é esse recolhimento da oração. Então, seria aí o tempo de não entender, de não sentir, de não saber nada. Aquela muitas vezes que a gente não entende nada do que está acontecendo na nossa vida, ou até mesmo, poxa, eu rezo, rezo e nada acontece, né? E aí vai indo, né? Muitas vezes ali a gente se perde nessa oração, em vez de deixar que Deus nos encontre, né? A gente se perde nessa oração de lamúria, nessa oração, né? Eu posso dizer assim, quase como uma relação de troca. Eu vou rezar porque Deus me deu isso, eu vou rezar porque eu estou recebendo isso ou assado, né? Então, Teresa, ela vai nos ensinar nesta quinta morada a ir além, a transcender, a deixar que a alma, né, se deixe encontrar por Deus. E aqui é entender também que a borboleta é o homem espiritual que agora ele confia e se entrega, né? Então, aqui ela se deixa totalmente nas mãos de Deus, deixa se conduzir totalmente pelo Senhor. Então, essa confiança, ela nasce onde? Ela nasce da esperança. É a certeza que Deus trabalha, né? Mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu não estou fazendo, né? É ali Deus agindo. E que não depende de mim ali, né? No sentido de que é com as minhas forças, mas é o próprio Deus fazendo e agindo em mim. O Papa Francisco, ele usava uma expressão, está lá na Gaudete et Exsultate, eu não sei falar muito esses nomes, enfim, lá no número 177 vai falar assim: a esperança é ousada, ela sabe olhar para além do conforto pessoal e confia no grande ideal de Deus, né? Então, é esse ultrapassar, né, do meu conforto, né, da minha acomodação, da minha calmaria, da minha segurança, né? Mas confiar inteiramente no ideal de Deus, ou seja, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós, né? E nessa comparação prática, né, entendendo ainda, né, nesse sentido que Teresa traz, do casulo, da borboleta, então, assim como a borboleta não volta, ela não volta a ser lagarta, né? Não sei, eu mesmo nunca vi, eu acredito que nem exista, né? Então, quem realmente experimenta o amor de Deus não volta a amar do mesmo modo, né? Eu achei isso muito interessante, porque a alma, ela muda o seu jeito de rezar, de falar, de viver, e tudo vai tornar mais simples e mais confiante. Então, é um coração, como o Felipe falava ontem, um coração que já dilatou, que deixou Deus alargar-se, né? E ele não volta mais da mesma maneira. E assim, como Deus faz as coisas, né?
Ele permite que o nosso coração ele se alargue de tal forma que ali ele só cabe amar, né? Ele não cabe outras coisas. Então, já é uma alma que se abriu inteiramente a Deus, que mesmo na sua dor, né? Que mesmo nas suas lutas, que mesmo no sofrimento, ele se deixou alargar para amar mais, né? Então, assim, a forma deste coração amar não será mais da mesma maneira. E aqui eu deixo uma outra pergunta para a gente refletir, né? Eu tenho coragem de entrar, né, no casulo da oração, mesmo quando Deus, né, parece em silêncio, mesmo quando eu não escuto a Deus, eu tenho me desafiado a entrar, né, nesta oração sem sentimento, sem muitas vezes sem nem sentir, mas esta oração que decide, né? O coração que decide. Pensar aí um pouquinho. E Teresa, ela vai falar também dos frutos dessa união, né? Que amar é confiar. Então, aqui é importante a gente perceber que nessa intimidade com Deus ocorre uma transformação concreta da vida. Então, muitos pensam que estar unido a Deus é viver em êxtase, né? Ter visões, enfim, né? Mas Santa Teresa ela vai nos alertar, né? Que o verdadeiro sinal da união não está nas emoções, mas nas virtudes. Ela fala para nós, lá na Quinta Morada, se vedes uma pessoa que durante a oração parece cheia de devoção, mas depois não pratica as virtudes, tende por certo que não é de Deus aquela união. Vou repetir. Se vedes uma pessoa que durante a oração parece cheia de devoção, mas depois não pratica as virtudes, tende por certo que não é de Deus aquela união. Ou seja, a união com Deus, ela muda, meus irmãos, o nosso caráter. A alma, ela passa a ser paciente, humilde, generosa, silenciosa. E aí ela vai deixar de buscar as recompensas e ela vai amar gratuitamente. E eu pensava, né, como é forte, né? A alma que ela se deixa encontrar por Deus, ela se deixa alargar o coração, ela evolui, né? Como o casulo que se abre e se torna borboleta. Essa alma, ela pratica o amor e a gente vai ver isso nas práticas, né? Na ação. Então, aqui gera, de fato, o que a palavra oração nos diz, né? Oração. Então, não basta só estar na presença do Senhor, né? Ter aquela vida temente, né? De cumprir todas as minhas rotas, de fazer, né, todas as coisas, mas a minha experiência, a minha união com Deus, né? Essa abertura para deixar que esse Deus, né, que agora toma a atitude, ele vem a me encontrar, ela gera em mim ação. Então, é próprio vir, né, e transparecer as virtudes. Uma comparação prática para a gente é entender como o fogo e o ferro, né? O ferro em si é frio e escuro, mas quando ele é colocado no fogo, ele se aquece, se ilumina e parece até ser fogo. Assim também a alma unida a Deus, né? Ela se inflama no amor divino e começa a agir como ele. Vai ser tal qual Deus, ou seja, como o Senhor nas suas atitudes, nas suas práticas, e com isso ela vai cada vez mais saindo de si. E aí eu me lembrava, né, de uma canção que tem que a irmã Kelly Patrícia faz justamente com esse poema, né? Eu vivo sem viver em mim, né? No finalzinho eu vou trazer um pedaço desse poema para vocês. E ela, eu vou falar logo, né? Ela diz assim:
Buscando a Deus, andava por esses montes e rios, por essas margens sombrias, por essas serras e vales deleitosos, só em busca do meu amado. Mil graças derramando, passou por esses soltos com pressa, e vendo, tudo os deixou vestidos de formosura. Há quem poderá curar-me? Acabai de me matar, já que não quereis que viva, ó doce morte que mata e dá vida. Vejo que morro, porque não morro. E esse poema fala dessa morte, né? E eu me lembrava, enquanto eu fui preparando, de uma das falas, né, de Teresa, que ela fala dessa morte que precisa ocorrer, né? Então, se a gente pensar, lá no casulo, a lagarta morreu, né? Depois que ela se transformou ali nessa metamorfose da borboleta, ela não volta para ser lagarta de novo. Então, há essa morte. Então, quando essa alma, ela adentra esta morada, que ela deixa, né? Ou seja, o próprio Deus a encontra e se une a ela, não há como ela continuar da mesma maneira, né? Então, é de fato essa morte que ocorre, né? Então, esse amor também trazendo aqui nesta união, ele vai gerar confiança. Por quê? Porque só confia quem ama. E só ama de verdade quem espera com perseverança. E trazendo também mais uma palavra, está lá em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, abrirão asas como as águias, né? E aí tem até uma canção que eu gosto muito, que ela ainda continua dizendo, né? Correrão e não se cansarão, né? Então, aquele que confia, aquele que espera em Deus, ele não se cansa, né? Por quê? Porque a sua confiança, a sua entrega, todo o seu abandono está em Deus. E eu peguei umas duas frases de Santa Teresa, que está lá, né, nas fundações, que ela vai dizer assim: se tem desconfiança, não vos faltará nada. E lá no livro das Relações, ela fala assim: Deus nunca falta a quem só nele confia. E aí eu dizia que parece que pegou esse tema, né, e botou assim no meu coração, né, porque, meu Deus, quanto que se eu, né, desviar o meu olhar, eu estou ali desconfiando, né, e foi algo que na minha caminhada vocacional, Deus sempre me deu essa graça de confiar, né, e cada vez mais ia alargando meu coração, né, essa confiança. Então, quantas coisas eu já falei com Deus, né? Eu já esperei em Deus, né? E assim, ninguém acreditava e eu falava assim, vai acontecer, né? Essa graça de esperar, de confiar em Deus, né? Ela é muito, eu posso dizer assim, ela não é porque eu quis, né? Nem é porque você quer somente, mas porque Deus te agracia, porque Deus, né, renova as suas forças, porque Deus te chama a ir a voar como borboleta, mas como águia, né? Como sair de onde você está, né? Para ir em direção àquilo que Deus, né, espera, aquilo que Deus, né, quer fazer e realizar no seu interior. Então, a confiança, ele é o fruto maduro da esperança. E a esperança é a semente do amor. Então, quando eu confio em Deus, eu já amo, né? E quando eu amo, eu já começo a viver o céu, né? Eu achei isso muito profundo, né? Quando eu confio em Deus, eu já amo. E quando eu amo, eu já começo a viver o céu. Então, finalizando, para que a gente possa compreender, meus irmãos, nós somos chamados a essa intimidade e a essa entrega, né? Teresa vai falar, depois que o Senhor se une à alma, ela não pode duvidar de que ele esteve com ela. Tem a certeza de que recebeu a graça e força para servi-lo melhor, né? Então, ela diz que quando a alma adentra esta quinta morada, ela não duvida mais de Deus. E
E assim, como isso é inquietante, né, pra gente, assim, porque se Deus adentrou o meu coração, se Deus está comigo, se Deus me veio e deu esta graça, dessa violência, né, para que eu saísse dali, desse rastejar, dessa vida, posso dizer assim, medíocre, né, e me deu asas e me levou para longe, me levou para fora, eu não posso duvidar que aquilo foi as minhas forças, mas foi a força de Deus, né? Mas eu não posso ainda mais duvidar que Ele não está comigo. Então, quando ela fala, né? Depois que o Senhor se une à alma, ela não pode duvidar de que Ele esteve com ela. Tenha a certeza de que recebeu graça e força para servir melhor. Então, a esperança que antes era uma lanterna fraca no escuro, né? Agora ela é uma chama constante dentro da alma. Ela já não busca Deus fora, ela o reconhece dentro. E o Papa Francisco falava em uma das suas audiências: a esperança cristã é o motor de uma vida nova. Quem confia em Deus não fica parado, mas caminha porque sabe que o Senhor está ao seu lado. E eu queria deixar essa pergunta, finalizando este momento, né? Será que eu já confio em Deus, né? O suficiente para deixar, né? Para permitir que Ele guie a minha história, mesmo sem eu entender o caminho? E eu convido a cada um de nós, né? A fechar um instante os nossos olhos. E eu não sei vocês, mas eu fui montando e aquilo foi me inquietando. E os meus ouvidos, né? Como falo primeiro, ele escuta primeiro. Então, hoje é Deus, meus irmãos, que nos convida, por meio de Teresa, a fazer essa reflexão, a nos exortar, né? Como está a nossa confiança, como está o nosso abandono. E nessa graça, peça ao Senhor que venha em auxílio. Peça ao Senhor que venha nos ensinar nesta noite a adentrar em nosso castelo interior, a deixar o barulho do mundo e escutar o próprio Deus no silêncio. Dá-nos, Senhor, a esperança que não desanima e a confiança que nasce da certeza da tua presença. Pedindo, meus irmãos, esta graça, Senhor, dá-me a graça de morrer para o que é pequeno, para renascer como a borboleta, livres para te amar. Transforma-nos, Senhor, com o teu Espírito, para que a esperança nos leve à confiança e a confiança nos leve a esse amor perfeito. Vamos pedindo a graça do Santo Espírito, porque o Espírito Santo ele habita nas almas justas, como em seu templo, e é nele que encontramos força, consolação e luz. Vamos pedindo que o Divino Espírito, este hóspede da alma, que ele venha nessa noite, que ele venha nos acalentar, mas mais que isso, venha nos dar coragem, venha nos dar ousadia, venha nos dar esta confiança, capaz de amar, de deixar Deus alargar o nosso coração. Vamos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Vem, ó Espírito Santo. Vem, doce hóspede da alma. Vem, Espírito, nessa noite e dilata mais ainda o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Ajuda-nos a romper com os apegos, com aquilo que nos faz rastejar, Senhor, com o exterior. Ajuda-nos, Senhor, a voltar a esta vida de interioridade. Vem, Santo Espírito, nós te convidamos nesta noite. Vem, ó Divino Amigo, vem nos iluminar. E escutando essa canção,
Deixa que ela também fale ao teu coração. Deixe que ela te ajude a rezar. Nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus. Nada basta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Vai deixando que esta presença te encontre nesta noite, do próprio Jesus. Deixe Deus vivo ressuscitado, o Deus que é vitorioso da morte, é vitorioso na terra, nos céus e nos infernos. É este Deus que é forte, que é poderoso. Deixa que a presença de Jesus te encontre. E que, como nos ensina a Teresa, quando o temos, nada falta, porque só Ele nos basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Ter essa certeza, meus irmãos, cada um de nós nesta noite. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Que nada nesta noite nos perturbe. Deixemos que o próprio Deus se una a nós, porque é Ele que toma a iniciativa, Ele que quer unir-se a nós.